A dinâmica do livro de Atos vai nos mostrando como o Evangelho atinge o mundo gentílico. Você pôde observar aí nos capítulos 10 e 11 como foi a conversão de Cornélio e toda a dificuldade que a igreja de Jerusalém teve para entender o que estava acontecendo. Como assim esses gentios agora têm acesso a Deus da mesma forma que os judeus? Toda essa situação aqui vai chegar a um momento especial no capítulo 12, que vai inclusive fechar essa primeira parte do livro de Atos, porque depois do capítulo 13 em diante, nós vamos ter um enfoque diferente. E o que nós vemos aqui? Que essa igreja vitoriosa, essa igreja que está comemorando a cada vez as coisas boas que estão acontecendo, também enfrentará dificuldades. Essas dificuldades que se percebe aqui em Atos 12 podem ser vistas logo no início, quando aparece a figura de Herodes. Dessa vez, Herodes Agripa, que é neto de Herodes o Grande, que foi conhecido por suas realizações. A igreja talvez não pudesse esperar isso, mas Tiago acaba morrendo ao fio da espada, o que está acontecendo aqui por volta do ano 44. E depois da morte de Tiago, nós vamos ver algo surpreendente. O apóstolo Pedro também é preso por Herodes e nós vamos ver uma circunstância toda particular e especial quando Pedro será libertado milagrosamente da prisão nesse momento particular da história. Vamos observar o que acontece na sequência e que vai seguramente nos surpreender. O que o texto de Atos 12 nos revelará. Pedro vai ser libertado da prisão e aqui próximo, exatamente nessa região, estamos bem pertinho da casa de Maria, mãe de João Marcos, o que o versículo 12 claramente nos apresenta. E lá, depois da grande libertação, Pedro vai aparecer e encontrar a igreja que está reunindo ali para orar por ele. Embora estivessem reunidos, não estavam esperando que essa libertação fosse tão imediata. E quando ele chega lá, Rode, a menina que vai atender a porta, avisa que Pedro está lá. A maioria fica muito surpresa, eles na verdade nem acreditam e acham que é o anjo de Pedro que aparece ali, até que podemos ver a grande e maravilhosa ação divina na libertação de Pedro aqui em Atos 12. O que chama a nossa atenção é como o Deus soberano, que toma conta da história, ao mesmo tempo permite que um dos apóstolos venha a morrer como mártir, glorificando a ele, e outro é libertado da prisão, também glorificando o Deus que está construindo a sua grande história de salvação. E ao mesmo tempo, a igreja está se preparando aqui, porque ela vai descobrindo que não só vive de vitórias e alegrias, mas também de dificuldades e tribulações. Atos 12 dá algo para pensar. Em primeiro lugar, notamos que Tiago, aquele discípulo que fazia parte dos três mais íntimos discípulos de Jesus, Pedro, Tiago e João, que foi morto por Herodes, que Deus não salvou a vida dele, não protegeu ele. Por que nós não podemos saber? Qual a importância daquele discípulo que foi decapitado? Com certeza Herodes queria tomar os discípulos mais prominentes e Tiago era um deles. Em segundo lugar, nós notamos o fato de que Pedro, quando chega o anjo para acordá-lo, está dormindo, mesmo na noite antes dele ser decapitado, mostrando como Deus pode dar paz, mesmo diante de situações tão complexas como Pedro estava enfrentando. O capítulo 12, portanto, de Atos, tem uma importância muito grande para a nossa vida pessoal. Quando enfrentamos razões para ter ansiedade,
quando pessoas queridas são tomadas e mortas, seja pela perseguição, seja por câncer, por qualquer outro acontecimento, é importantíssimo notar que no meio de tudo isso, o poder de Deus está presente, o poder de Deus está tomando conta seu soberano controle sobre todas as coisas, é tão evidente no capítulo 12. Além do mais, salvando a vida de Pedro que sai da prisão sem nenhum impedimento, a prisão sendo aberta pelo poder do anjo, e quando ele chega e as pessoas ficam encantados e cheias de alegria ao saber que Pedro tinha sido liberto, com certeza Pedro agora vai ter seu ministério duplicado quando ele sai junto com os outros discípulos para outras regiões para levar essa tremenda mensagem do Evangelho até os lugares, por exemplo, onde Capadócia, Bitínia, para onde ele escreveu essa sua primeira e segunda carta. Tiago morto e Pedro salvo. Deus que escolhe, e ele tem suas razões, mesmo que nós não possamos adivinhar quais são. Algo interessante a notar que o Tiago que foi decapitado por Herodes no ano 44 não é o mesmo Tiago que vai aparecer como líder da igreja de Jerusalém. Esse Tiago que foi decapitado foi o irmão de João, que foi filho de Zebedeu. Esses eram aqueles dois irmãos que seguiram a Jesus e que mostraram tanto interesse em deixar imediatamente quando Jesus convidou. Há uma teoria, apenas teoria, que o Evangelho de João foi originalmente escrito em aramaico, pelo menos uma parte dela. E que Tiago, quando ele morreu, a referência em capítulo 19 de João, e versículo 35, diz que houve um discípulo, não mencionado, talvez o discípulo amado, fosse esse Tiago que foi morto por Herodes, e que escreveu e deu testemunho através de sua vida e talvez através de sua escrita, aquilo que João depois escreve, inspirado pelo Espírito, como o Evangelho de João que nós tanto amamos. Mais uma coisa que eu gostaria de mencionar. Quando Pedro é salvo pelo anjo, pela decisão divina, e Pedro que vai continuar ministrando e finalmente levado até Roma para ser decapitado por lá, que Pedro, salvo pelo Senhor, tendo o seu ministério através da Ásia Menor, Capadócia, Bitínia, Mísia, essas regiões e a Ásia, é interessante como Deus escolheu este discípulo querido, aquele que sempre tomava a palavra, quando os discípulos estavam seguindo a Jesus, aquele que tinha negado o Senhor, esse Pedro agora salvo pela graça, salvo da vida, para depois ser martirizado, provavelmente crucificado, pelo menos a teoria e tradição nos informa disso, em Roma, cerca do ano 67, pelo terrível imperador Nero. E assim nós temos dois discípulos de Jesus, ambos deles desse grupo de 3 mais íntimos discípulos, um sendo decapitado por Herodes e o outro vivendo ainda muitos anos para dar seu ministério em várias partes, para escrever 2 cartas que são preciosas para nós. E estes 2 discípulos mortos por amor ao Senhor Jesus. De fato, de todos os discípulos, apenas um deles que nós temos certeza que não foi martirizado. Deus tem suas razões e isso nós percebemos claramente no caso dos 12 discípulos que ele escolheu.
Como nós podemos ver, Atos capítulo 12 vai nos mostrando que Deus é Senhor da história e particularmente da história da expansão da fé cristã. É interessante ver como é que Lucas trabalha essa questão política dentro do livro de Atos. Se por um lado ele quer mostrar que a nova fé, esta fé em Cristo Jesus, não é ameaça para o Império Romano. Por outro lado, também nós vemos a questão das autoridades, tanto no ambiente judaico como no ambiente romano, muitas vezes sendo direta ou indiretamente criticadas pela sua postura de querer ter uma posição de autoridade que, em muitos casos, devemos reconhecer que só pertence a Deus. Depois da libertação extraordinária de Pedro, e daquilo que aconteceu com a morte de Tiago, vemos aqui a figura de Herodes, que é Herodes Agripa. O texto de Atos 12 vai encerrar aquilo que tem a nos apresentar, dizendo o seguinte: depois Herodes foi da Judéia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Nós estamos aqui exatamente em Cesareia, no palácio que fora construído pelo avô desse Herodes, que foi Herodes o Grande. E ele vem então para cá. Diz o texto que ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e de Sidom. Contudo, eles haviam se reunido e procurado ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz porque dependiam das terras do rei para obter alimento. Assim, para resolver essa situação de conflito entre as nações, vamos assim dizer, Herodes, que é a autoridade romana, o texto vai dizer que no dia marcado ele chegou vestindo trajes reais e discursou ao povo. Quando isso aconteceu, você pode imaginar nesse cenário aqui de Cesareia, todos começaram a gritar: é voz de Deus e não de homem. Então o texto vai dizer quem é o Senhor da história. Herodes não glorificou a Deus e por isso um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes. Ou seja, nós sabemos que em pouco tempo este homem perdeu a vida, sendo ele uma autoridade, uma importante figura da administração romana aqui. É interessante observar que a maneira como o texto bíblico nos apresenta as coisas vai nos dizendo que, apesar da aparente autoridade que existe daqueles que são chefes religiosos no ambiente judaico ou das autoridades políticas sobre Roma, na verdade Deus é o Senhor da história e conduz tudo. E não só isso, não só ele conduz, como conduz de maneira vitoriosa. Por isso, o texto de Atos vai fechar dizendo que a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. E em seguida, introduz aquilo que vai ser a nova parte de Atos, falando do contato entre Barnabé e Saulo, que vão dar origem às viagens que vão atravessar esse lindo e belo mar Mediterrâneo para proclamar o Evangelho de salvação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O caso do rei Agripa I é muito interessante. Ele chegou ao poder no ano 37, através de amizades com Calígula, imperador que foi assassinado nesse ano. E logo que Cláudio tomou o poder, ele confirmou e deu ainda mais terras para Agripa I. Ele governou toda a Judeia, essa região de Samaria. Ele governou mesma área que pertenceu a seu avô, rei Herodes o Grande. E como ele ficou cheio de orgulho, e como ele achava que ele precisava sempre dar muita atenção aos judeus, ele até ia para o templo para adorar. O interessante é que ele teve esse problema com gente de Sidom e Tiro, que mais para o norte da costa. E essa região da Fenícia dependia
de Agripa e essas terras de Israel para fornecer alimentos para eles. E com ele ficando cheio de raiva e ira contra esse povo lá, eles sentiram necessidade de usar um certo blasto para conseguir o alimento que eles precisavam. E então, um dia marcado para esse encontro de reconciliação, o rei Agripa se vestiu de um certo tipo de trajes feitos com prata, que brilhava no sol. Isso dava a impressão que ele fosse um Deus, um anjo aqui na terra. E o resultado que o povo gritou não é a voz de um homem, é a voz de Deus. Mas é justamente ele tentando se aparecer como se fosse Deus, como se tivesse todo o poder, que Deus mandou um anjo para feri-lo. E ele durou apenas 5 dias antes de falecer, comido por vermes, tudo apodrecido por dentro. O resultado é que nós temos que aprender, junto com o que Lucas quer ensinar-nos com esse texto, sobre a morte de Herodes I, esse Agripa I, que realmente nosso orgulho e esse insuflar-se desta soberba que Herodes mostrou é um desafio direto para Deus. E ele não durou muito tempo quando Deus mostrou sua ira. Ele estava irado com esse povo da Fenícia e Deus ficou irado com ele, por ele ter assumido para si mesmo o direito de ser chamado Deus. Que importante lição que nós temos aí é como Deus se opõe aos orgulhosos e como Ele dá seu poder, sua alegria para aqueles que são simples, aqueles que até são mortos, como o Tiago foi por este Herodes, e tentando também, para agradar os judeus, matar Pedro também. Então, melhor se humilhar diante do Senhor, porque é através da humilhação que nós podemos ter acesso ao nosso Deus e acesso à salvação pelo Senhor Jesus.